Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu convido os irmãos para lerem Salmo 133. Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Irmãos, enquanto eu estava subindo aqui, eu me lembrei a primeira vez que eu dei um testemunho. É muito arriscado, assim, pastor chamar a gente sem a gente esperar, né? Eu me lembro que eu subi aqui, era na época do pastor Pedrinho. A Bíblia ficou tudo em branco, irmão. Eu não achava nada para ler. Mas, graças a Deus, né? Que a nossa vida possa ser um testemunho diante do Senhor. Né? A gente vive aqui há bastante tempo, há muitos anos. Aceitei a Jesus, eu junto com meu esposo, na igreja central, aproximadamente 39 anos. Maio fez 39 anos que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Sempre congregamos aqui nesta igreja. Até quando é para ir fazer uma visita, o ciclo de oração ou vocal, vai em outra igreja, a gente tem dificuldade, porque a gente ama estar aqui junto com os irmãos. Né? Os irmãos mais velhos conhecem a gente desde novinho. Eu estava esperando o meu primeiro filho quando nós aceitamos a Jesus. Tinha 17 anos, né? Aí ganhei o meu filho logo em seguida. Depois que eu ganhei ele, eu fui acometida de uma enfermidade. As irmãs mais velhas, os irmãos mais velhos aqui estão lembrados. Me deu tuberculose quando meu filho tinha 6 meses de idade. Eu fiquei muito magrinha, assim, mas eu já era magra. Então eu não achava que era doença. Sei lá, achava que é porque a gente tinha ganhado filho e tal. Aí o meu sogro viu assim que eu estava muito magra e disse: essa guria está doente. E ele foi e pegou o número para mim lá no NPS. E eu fui consultar. E o médico disse: tu estás com tuberculose. Perguntou se era casada, se tinha filho, tudo. Aí eu disse que era casada, tinha um neném com 6 meses. Ele disse: olha, vocês têm que dividir, separar a cama, tudo. Né? Não pode ter muito contato com a criança, porque senão tu pode transmitir doença para ele. E o esposo a mesma coisa. Aí eu cheguei em casa, contei para o Elias e ele disse: vamos separar como? Nós morávamos numa casa, só tinha 2 peças, só tinha uma cama, né? Não tinha condições de pagar uma pessoa para cuidar do neném, né? O que nós fizemos? Nós começamos a orar, minha sogra nos ajudou em oração, os irmãos nos ajudaram em oração, e nós ficamos ali no mesmo lugar. Às vezes a gente até dividia os talheres, mas quando via estava tudo misturado, e não conseguimos fazer isso. A minha mãe dizia, fazia pouquinhos meses que eu tinha aceitado a Jesus, minha mãe disse: tu já notou que depois que vocês foram para a igreja, ficaram crentes, como tu ficou doente? Porque eu tinha saúde, mas eu nunca nem gripe tinha me dado. E eu fiquei quieta, não falei nada. Começamos o tratamento da tuberculose. Quando fazia mais ou menos uns 20 dias, eu tinha que aplicar todo dia uma injeção. Quando fazia mais ou menos uns 20 dias que eu estava fazendo o tratamento, me deu uma alergia na pele que eu fiquei preta. Os braços, o rosto, onde aparecia, assim que pegava a claridade, ficou preto. E era uma coceira, uma coisa assim horrível. O olho, irmã, ficou cheio de tipo tressol, assim. Tinha dia que eu contava, tinha 9 tressol, assim, no tipo tressol, não era, né? No olho, a mão e o pé, dava a impressão que eu botei numa chapa de fogo quente e ficava cheio de bolha, de pus. Fiquei nessa situação e voltamos no médico. O médico disse: uma injeção dessa no meio estava estragada que tu aplicou. E fiquei horrível. Eu lembro que eu estava deitada no
quarto na nossa casa e as irmãs do Círculo de Oração foram me visitar. E a irmã Julita, né, agora congrega ali na Mineira Nova, a mãe da Iraides, ela olhou, eu estava assim, meia dormindo, meia adormecida assim, ela disse assim, a irmã tinha uma pele tão bonita e como ficou, né, que triste. Fiquei horrível, irmã, olhava no espelho assim, era horrível. Mas eu digo para as irmãs, eu nunca desanimava, eu achava assim que sempre no outro dia eu ia amanhecer melhor. E foi assim, mais uns 15, 20 dias assim foi piorando. E depois começou a melhorar. Quando passamos por isso, irmãs, eu tenho um problema de quando eu era criança, que deu sarampo, e o ouvido começou a pulgar, e a mãe nunca levaram no médico naquela época, assim, né? Quando eu melhorei da tuberculose, me atacou o ouvido. Inflamava, era horrível a dor. Um dia eu estava fazendo rancho no mercado no Martins, eu abandonei tudo, carrinho assim no mercado, porque não tinha condições de continuar mais. E passemos assim, no início da nossa conversão foi muito difícil, passamos muito trabalho assim com enfermidade, o diabo atacava com enfermidade. Mas graças a Deus o Senhor nos deu vitória, irmãos. Logo em seguida, o meu irmão se converteu, depois o outro irmão se converteu, depois a minha mãe aceitou a Jesus. E graças a Deus, não teve enfermidade, não teve luta, não tem nada que nos separou do amor de Cristo. E eu digo a vocês, irmãs, não permitam que nada nesta vida, irmãos, nada, nem enfermidade, nem qualquer outro tipo de luta, irmãos, venham atrapalhar, a tirar vocês da presença do Senhor. Porque a coisa mais gloriosa que uma pessoa pode ter aqui nessa vida é Jesus no coração. É a certeza e esperança de um dia morar no céu. Então, irmãs, fiquem firmes, né? E eu sei que muitos irmãos aqui oram por nós, e eu também, nós oramos por vocês também. Continuamos, irmãos, orando um pelos outros, porque só assim nós